Gente que Faz, um programa feito para você e para toda Maricá. Olá, gente! Estamos aqui hoje para mais um Gente que Faz. E o Gente que Faz não se resume apenas ao empreendedorismo, e sim a toda e qualquer pessoa que contribui de alguma maneira positiva para a nossa sociedade. Por isso hoje o Dr. Marcelo Gonçalves está conosco, pai atípico, advogado atípico, tá certo? Sim. E que vai contribuir um pouquinho com a história dele, falando sobre essa transformação do diagnóstico, de autismo, já na fase adulta, como foi a trajetória dele no direito e como o direito pode ser um transformador quando bem aplicado, com empatia e com dedicação por um profissional que sente a dor de outras pessoas. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado pelo convite. Gostou de estar aqui hoje? Sim, com certeza. E estou disposto para essa sabatina. E vamos lá, como é que começou a sua história no direito? Então, a minha história no direito já advogo aproximadamente desde 2002, quando foi a minha formação, e ela veio através de uma inspiração pelo meu primo. Meu primo hoje, infelizmente, não está mais aqui conosco, mas ele foi o meu percursor na advocacia. Ele se formou em Direito, mas não exercia atividade, e eu, desde meus 7, 8 anos de idade, já via ele com os livros, em meus estudos, e aquilo me fascinava. E ele realmente era o meu espelho, e ali eu pensei, não, preciso fazer advocacia. E comecei, em 2002 eu fiz a minha formação. Já no primeiro ano seguinte, em 2003, eu consegui a minha aprovação na ordem, que é uma dificuldade hoje para os... Sim, muita gente se forma e não consegue OAB. Exatamente, para os futuros colegas, há uma dificuldade muito grande na aprovação. E eu, graças a Deus, consegui essa minha aprovação já no primeiro ano, depois do término da faculdade. E no início da tua trajetória, quais foram as matérias que você advogou? Logo assim que eu me formei, um pouco da minha história, logo assim que eu me formei, tirei minha carteira em 2003, mas eu não comecei a advogar exatamente naquele ano. Eu era bancário naquela época, exercia atividade como bancário, também questões jurídicas do próprio banco. E em 2017 que eu tomei a iniciativa de fato, focar somente na advocacia. Foi quando eu me desliguei do banco e fui caminhar para esse mundo que eu estou hoje. E os meus primeiros passos foram na advocacia civil, que é o que eu faço até hoje, principalmente na parte processual, e o direito imobiliário, na questão da regularização imobiliária. E logo em seguida, a questão agora da neurodiversidade, devido a esse meu diagnóstico e também do diagnóstico do meu filho, que eu já tinha esse diagnóstico dele. O que mais te atrai no exercício do direito? A condição de conseguir fazer justiça. Acho que é o mais importante. Principalmente agora, voltado para essa questão da neurodiversidade, eu vejo que é uma questão muito mais social do que profissional. Que é, de uma certa forma, conseguir um resultado positivo para aquele que procura ali meu escritório na advocacia, e principalmente voltado para essa questão da neurodiversidade. Como que o direito transformou a sua vida profissional e a sua vida familiar? Houve alguma coisa diferente depois que você se formou como profissional do direito? Sim, eu posso te responder essa pergunta com base exatamente nesse descobrimento, nessa descoberta do meu diagnóstico. Acho que a minha vida mudou, tanto ela pessoal quanto profissional, depois desse diagnóstico. O Rafael, o filho, já tem o diagnóstico dele desde 2019, um breve relato, Permita-me? Claro, fica à vontade. Aqui posso... eu já falei, pode falar sobre então tudo. Já posso começar esse momento, uma breve história do que aconteceu na questão do autismo. Como já falei, da advocacia, desde 2003, 2017, mas a questão da neurodiversidade mesmo, eu consegui, eu tive interesse nesse assunto em 2019, quando no início do ano, em 2019, descobrimos o autismo do Rafael, e ali eu sempre me perguntava os porquês, em momentos de oração, em momentos de sentimentos pessoais, aquelas perguntas que todo pai, toda mãe, quando descobre o autismo no seu filho, principalmente o primeiro filho, sempre fica aquelas perguntas do porquê isso está acontecendo, por que o meu filho? E eu sempre me perguntei isso e aos poucos aquilo vinha me introduzindo, Deus falando exatamente para mim, olha, o porquê está próximo, você vai descobrir. Então ali eu já comecei a me introduzir um pouco no conhecimento do direito neurodiverso. Foi quando o Rafael teve que fazer a segunda avaliação neuropsicológica dele,
para complementar um diagnóstico de TDAH, porque o autismo já estava laudado, estava fechado, e para laudar o TDAH e também a superdotação dele, eu pedi para a neuropediatra dele e falei, doutora, passa para mim, passa para Ana, né, minha esposa, a mãe dele, e foi quando nós também realizamos a avaliação neuropsicológica, cada um, e o meu laudo, né, a minha avaliação foi fechada com aquilo que eu já imaginava que eu tivesse, que era o autismo. Porque muitas das vezes eu olhava para o Rafael e eu me via na idade dele com todas as estereotipias, com todos os momentos que ele passava, que eu também passava. E assim, praticamente foi uma surpresa, sim, mas praticamente é que eu já sabia. Então, com isso, a minha avaliação deu positiva. Recentemente já tenho o laudo emitido por um neuropsiquiatra. Então, a minha vida, de uma forma, ela passou a mudar com esse diagnóstico. Tanto a minha vida pessoal, que eu acabei me conhecendo melhor, me veio aquela resposta daquele porquê que eu sempre questionava e o porquê ele estava exatamente dentro de mim. Ou seja, eu era o autista, né? E, de uma certa forma, foi assim, recuperador, porque emocionante de me conhecer e também saber que se eu hoje consigo chegar até aqui e ir mais adiante, eu vejo que o Rafael também vai chegar. Porque engraçado, Gabriele, foi que a primeira avaliadora do Rafael, ela falou assim para mim, pai, você tem um fenótipo ampliado. E eu fiquei pensando, o que será isso, esse tal fenótipo? E ela me explicou mais ou menos com uma palavra um pouco técnica, né? Ela disse, pai, a vida te tratou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, isso foi em 2022. Então, de uma certa forma, se eu não tive terapias, e o Rafael hoje tem, eu vejo que, de fato, ele consegue chegar muito mais do que eu Você estou. acredita que esse seu estudo do direito, o estudo jurídico, tenha te ajudado a enfrentar e entender o processo de uma maneira mais tranquila? Com certeza, porque dessa forma eu acabei trazendo a questão da neurodiversidade para o meu escritório, para a minha advocacia. Então, o que era o Marcelo advogado como processualista civil, o Marcelo que fazia a questão de direito imobiliário, legalização, regularização, hoje eu também atuo e estou tentando atuar com uma quantidade maior na questão da neurodiversidade na advocacia. Quando você recebeu o diagnóstico do Rafael, do seu filho, como que foi a sua reação? O mundo desaba. Nem todo pai está preparado para... Nem todo pai e toda mãe estão preparados para isso, porque... desculpa se eu não me lembrar aqui, mas alguns psicólogos utilizam, ainda que eu discorde um pouco desse termo, mas alguns dizem que é o luto do filho perfeito. Você tem uma criança perfeita num ambiente corpóreo, mas de uma certa forma você vê as dificuldades em relação ao autismo. Então o mundo acaba desabando para você. Mas isso é questão de tempo, tá? É uma adaptação. Acredito que pais e mães que estejam, que vão assistir essa nossa conversa, possam estar sentindo isso, mas eu tenho a dizer que isso passa. E hoje eu digo para você que filho melhor eu não poderia ter senão o Rafael. E o autismo dele, de uma certa forma, traz esse filho maravilhoso que ele é. Dá um sentimento de estar perdido também? Muito. O mundo desaba de uma forma que você fica sem saber o que fazer. Porque o autismo hoje, falando a nível de Brasil, o autismo é caro. É, bastante. Para você dar uma terapia para o seu filho, para você tratar, você tem que abdicar de situações da sua vida em prol do seu filho. E, infelizmente, muitas famílias são destruídas por causa do autismo. Isso eu relato através de estatística, está aí para provar, que, infelizmente, muitas mães acabam sendo mães solo, exatamente porque o marido acaba abandonando, e essa sobrecarga emocional acaba ficando sobre a responsabilidade daquela mãe. Então, de uma certa forma, influencia muito, sim, na relação familiar e torna-se, como eu estava falando, algo muito caro, oneroso, não só em questão de plano de saúde, que o plano de saúde muitas das vezes ele não dá tudo o que precisa, então você tem que descobrir meios para você introduzir na família
Falando no caso do nosso exemplo, a mãe do Rafael, ela teve que abdicar da profissão dela para ela poder ficar 100% junto ao Rafael. Então, de uma certa forma, há sim uma perda emocional, um prejuízo naquela estrutura familiar, mas que o tempo acaba curando. E quando você começou a detectar em você traços que o fizeram parar e refletir assim, me passa também porque eu quero saber o que acontece comigo? Foi o Rafael que começou esse turbilhão de emoções em você? Sim, foi exatamente o Rafael, como eu estava falando, em 2019 foi esse pré-diagnóstico dele, que logo em seguida nós tivemos, infelizmente, a questão da pandemia, logo no início de 2020. Dificultou muita coisa, né? Dificultou bastante, porque as terapias que eram presenciais passaram a ser online, ainda bem, né, que mesmo online não teve tanto prejuízo, pior fosse se ele não tivesse nenhuma interação com os profissionais naquela época, né, com os terapeutas, mas ali eu começava, como eu estava falando, eu me enxergava, eu olhava o Rafael e eu via o Marcelo de 8, 10 anos, que eu via no Rafael. Eu ficava aqui e falei, gente, algumas coisinhas que eu vejo, algumas estereotipias, né, uma linguagem um pouco mais técnica, né, porque a gente acaba aprendendo quando a gente encara esse mundo do tem autismo, várias nomenclaturas, né? O pai e a mãe acaba sendo até um profissional, acaba sendo um terapeuta. Tem muitos pais, tá, que trocam às vezes de profissão e acabam entrando para o mundo neurodiverso. Tem histórias aí nas mídias sociais de pais que eram professores e tornam-se psicólogos, neuropediatras por causa da introdução do diagnóstico do filho. Então, de uma certa forma, eu me via no Rafael. E foi quando criou-se essa expectativa, principalmente pela primeira avaliação neuropsicológica que ele fez em 2022. Onde ali essa terapeuta, essa psicóloga que fez a avaliação dele, me deu essa abordagem. Falando, pai, você tem um fenótipo ampliado e a vida, de uma certa forma, ela te tratou. E aquilo me chamou a atenção. Então foi quando, depois, com a oportunidade, eu falei, vou encarar a minha avaliação e vamos ver o que vai dar. E aí, o que você percebeu que mudou mais na tua vida depois desse fato, né, desse diagnóstico? A vida muda porque você passa a ser o que você realmente é. Pessoas que estão mais próximas do meu dia a dia, do meu cotidiano, passam a ver essa diferença. É um descobrimento interno, porque você, de uma certa forma, vou falar, no meu caso, eu deixo de me culpar porque... É incrível, eu falei isso para uma pessoa, acho que foi para a psicóloga do Rafael, e ela ficou rindo. Porque eu falei para ela o seguinte, quando eu descobri esse autismo agora recentemente, eu pedi perdão ao meu cérebro. Certo. Porque, de uma certa forma, eu maltratava o meu cérebro, ele tentando ser o que ele sempre foi, um cérebro neurodiverso, e eu mascarava ele, que é o masking, né, que se fala muito. Você é obrigado a introduzir uma máscara em você, uma capa que você não é, para você se introduzir na sociedade. Hoje, devido ao DSM-5, né, não se existe mais a CID do nível de suporte 1. No meu caso, o meu diagnóstico hoje estaria enquadrado no nível de suporte 1 com superdotação. E isso, de uma certa forma, tem um peso, porque você acaba vivendo o que você não é. Mas agora eu digo para você que da minha descoberta, eu vou tirar minha carteira do CIPTEA, tá? Porque ainda ouço muito pessoas que dizem, nossa, você é autista? Você não tem cara de autista. Então, eu quero pegar minha carteirinha e mostrar lá, de fato, olha, sou né? com orgulho, exatamente. Então, se descobrir autista para você, te trouxe mais medo ou alívio? Alívio. Você sentiu tirando certeza, um peso? De uma certa forma, tiro um peso porque eu admito exatamente o que eu sou hoje. E como foi contar isso para sua família? Olha, na entrevista com a neuropsicóloga, a Ana participou, ela falou... Ela já sabia. Ela praticamente já disse, já sabia. Eu também não fiquei muito surpreso, né? Quase que eu falei para a neuropsicóloga, eu também já sabia. A minha mãe, super engraçado, ela, você é autista? Tipo assim, ela já sabia o que Rafael era, porque assim, ainda há uma visão do autismo muito ruim ainda pela sociedade, né? Ou você tem a visão do autismo, aquelas, vamos falar de questão de crianças, que são um nível de suporte 3,
que realmente são terapias e tratamentos que tem que ficar ali constante, ou você tem aquele nível de suporte 1, que antigamente chamava-se do Asperger. Hoje tem muitos exemplos aí, falavam-se muito, o Messi, ele recentemente o Elon Musk, então, de uma certa forma, o nível de suporte 1, ele passou a ser um autismo bonito. Então, quando você fala, eu sou autista, as pessoas pensam, não, você não é autista, você não tem cara. Então, assim, a sociedade ainda rotula muito isso. Ela rotula tanto o capacitismo para a criança ou para o adolescente ou adulto que tem, já laudado, já demonstrado, como também ainda é capacitista com aquele que estão descobrindo agora na fase adulta, que é o meu caso. Me defina essa palavra, capacitismo. O que seria isso? O capacitismo infelizmente, hoje a nossa legislação ainda não trata como crime, tá? A lei de deficiência de pessoas com deficiências, ela trata, sim, mas a questão do capacitismo em si, não. Mas é você ter uma ruptura ou você ter um momento em que você deixa de fazer algo comigo porque eu tenho essa deficiência. É como se fosse um estigma. Exatamente. Uma marca. Uma marca, tá? Uma marca em que você, de uma certa forma, você acaba maltratando aquela pessoa exatamente pelo que ela é. A norma que garante os direitos dos autistas está inclusa dentro da norma de pessoas com deficiência? Nós temos a lei Berenice Piana, que é uma ativista, o filho dela autista, e ela conseguiu a aprovação. Então, de uma certa forma, usando a palavra um pouco técnica, jurídica, né, foi o momento em que o legislador, naquele momento, conseguiu enquadrar o autismo como uma deficiência, não física, mas uma deficiência intelectual. Então foi a única forma, naquele momento, que o legislador conseguiu introduzir o autismo de uma forma para garantia dos direitos, tá? Então isso, naquela época, foi muito positivo. Eu, que ainda particular, possa discordar de alguns pontos jurídicos em relação a isso, mas eu entendo que naquele momento é o que tinha para ser feito, tá? Que era enquadrar naquela lei como uma pessoa com deficiência. Porque você fala sobre o autismo de suporte 1, né? Que é uma nomenclatura também antiga. E aí a gente fala de superdotação. E aí fica um negócio meio estranho. Pessoa com deficiência superdotada. Porque tem muito disso, né? A gente pensar que tem um pensamento acima da média. Compreendeu o que eu quis dizer? Às vezes causa um pouco de confusão na cabeça de uma pessoa leiga. Eu não vou querer entrar aqui na questão técnica, né? Da questão neurológica por causa da minha profissão, mas por já estar nesse mundo desde 2019, a gente acaba se introduzindo e estudando um pouco, mas como eu estava te falando, existe muita compreensão do autismo ainda como algo ruim. Tá? A verdade é toda essa, a sociedade ela ainda não está preparada, melhorou muito, tá? Melhorou muito, se você pegar de 2015 para cá, você ainda tinha a visão do autismo daqueles filmes hollywoodianos. Posso citar, por exemplo, Forrest Gump, né? Ali seria mais ou menos um autismo de nível suporte talvez 3, porque ele tinha uma debilidade intelectual, mas ainda há uma visão muito negativa nisso. Então, assim, o autismo, volto a falar, se eu estiver errado, perdoe-me os técnicos, né? Os neuropediatras, os psiquiatras, os psicólogos, mas o autismo, ele tem as suas comorbidades. No meu caso, o meu autismo, além do autismo, eu tenho o TDAH e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Também o Rafael também tem o TDAH e o TAG também. O TAG e o TDAH não são deficiências que estão enquadradas na legislação de pessoas com deficiência. Então ela acaba sendo uma comorbidade dentro do autismo que acaba trazendo prejuízos. Exatamente, até mesmo prejuízos nas interações por causa dessas comorbidades, exatamente. E como foi a sua vida como advogado, como profissional, mas principalmente como advogado, antes de você saber do seu laudo, antes de você entender que seu cérebro, né, pensava de uma maneira um pouco diferente, ou não sei nem se é diferente a palavra certa, também me perdoe se eu estiver usando a nomenclatura errada,
Foi mais difícil? Você sentiu algumas dificuldades que você não via os seus colegas tendo? Como é que foi esse desafio de ser um advogado autista sem saber que era autista? Então, volto a falar da questão das estereotipias. Hoje, por exemplo, eu não me incomodo mais se ficar toda hora movimentando meu dedo ou se eu ficar olhando de alguma forma, porque isso acaba sendo uma estereotipia, né? É uma forma até mesmo uma forma sensorial. Mas eu me via, por exemplo, com métodos de... Eu não poderia ver bagunça, tá? No ambiente de trabalho. A minha mesa de trabalho tinha que estar exatamente o papel da forma que eu colocava, ela tinha que estar daquela forma quando eu chegasse. Ou se eu visse a mesa do colega da mesma forma, aquilo tudo me incomodava. Então, de uma certa forma, o autismo ele sempre esteve presente ali comigo. Então, essa questão de descobrir também o TDAH, de uma certa forma, e também a superdotação, é aquela forma. Falando do TDAH e da superdotação, é mais ou menos assim, eu faço tudo, mas não faço nada. Famoso pato? Não tá bem, não voa bem. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu consigo aprender tudo. Uhum. Se você falar, Marcelo, você faz um avião, eu vou fazer um avião. Eu só não vou concluir porque eu vou deixar o último parafuso para colocar, porque eu vou querer fazer outra coisa logo em seguida. Então, assim, acaba você não concluindo. Então, de uma certa forma, essa descoberta fez com que eu buscasse ferramentas para adequar a minha vida pessoal e principalmente profissional. Então, antes de você descobrir isso, você via em você algumas coisas diferentes, que você lutava ali para poder se manter, e depois você conseguiu entender que realmente eram diferentes e conseguiu corrigir. Dificilmente a pessoa vai ter a própria visão, né? A autovisão de que precisa mudar. Ou muitas das vezes algum amigo, algum colega fala e aí você acaba não aceitando. A sua forma de trabalhar mudou? Mudou bastante. Mudou. Hoje eu consigo entender melhor o meu tempo, eu consigo entender melhor a minha condição, eu consigo entender de que não é tão necessário eu deixar aquele papel daquela forma que eu em cima da mesa, né? Essa canetinha aqui, que se eu deixar ela assim, pro dia seguinte eu não deixaria, mas se chegasse no dia seguinte e ver que ela tá assim, não, ela tem que estar exatamente com as 4 cores fechadas. Então, de uma certa forma... Mas isso não é toque? Não chega a ser um toque. Mas é algo que você busca sempre uma perfeição. Essa caneta ela foi feita para ficar assim? Depende, se você estiver usando ela. Não, mas não usando. Não, até senão vai secar a tinta. Você resseca a tinta, não é isso? Então, por que você vai deixar assim? O autismo, exatamente, ele faz um mundo melhor por isso. Porque o autista ser autista é tão lindo que você acaba querendo ver perfeição em tudo. Você acaba fazendo com que tudo seja perfeito. Você já teve que se moldar ou fingir ser uma pessoa que você não era para poder se incluir no mundo jurídico antes do laudo? Sempre. Falando na questão da advocacia, eu sou um advogado que eu sempre tive dificuldade de fazer audiências. Eu não consigo fazer audiência e não consigo fazer sustentação. Eu sou excelente, ótimo para fazer uma peça processual, montar um recurso, montar uma sustentação. O que seria a sustentação? É você ter você ter um recurso de um processo que foi julgado procedente ou improcedente, e defender aquele teu recurso naquela turma recursal, na segunda instância. Eu não conseguia fazer isso. Eu poderia preparar aquela melhor peça processual, mas não consegui ficar em público. Então hoje eu consigo entender. Então, e hoje você consegue ficar em público? Consigo, porque eu, de certa forma, eu via... Eu agora posso escolher, tá? Porque antes eu me sentia na obrigação de me incluir naquela sociedade. Isso é prejudicial. Hoje as estatísticas são gigantescas de adultos com nível de suporte 1 e que são superdotados, que passam extremas dificuldades psicológicas, depressões e tudo, devido exatamente a esse masking, que é o quê? Você se mascarar para você se introduzir naquela sociedade. Então, hoje eu consigo eliminar isso. Então, assim, hoje eu consigo, ou eu faço uma escolha ou não, digo para minha parceira, né, advogada, olha, você faz isso para mim, porque você sabe que eu não consigo fazer. Eu vou até aqui, daqui para frente você vai. Exatamente, olha, eu faço até aqui, daqui para frente é com você. Então, cada um, digamos assim, no seu quadrado de trabalho, né? Então, as pessoas acabam entendendo as suas limitações, assim como eu também acabo conhecendo melhor a minha limitação. Mas eu acabo usando ferramentas também para melhorar a minha atividade profissional. Traçando um paralelo em relação a isso, mas você não acha que, independente, né, do laudo ou sem laudo, que as pessoas deveriam se respeitar?
Com certeza. O respeito tem que ser mútuo, independente. Nós somos sim, pessoas sim. heterogêneas. Sim. Um é diferente do outro. Eu tenho uma habilidade que você não tem. E eu acho que é essa heterogeneidade que faz ser bonito. Porque se todos fôssemos iguais, com as mesmas aptidões, as mesmas habilidades, todo mundo ia ser médico, ou ia ser engenheiro, e ia faltar isso. Sim. E eu acho que até as pessoas atípicas, né? Atípicas. Não, as pessoas típicas isso. fazem isso na vida. Tentam desempenhar um papel, uma função que não são. é pertinente à sua característica natural. Então, você se moldou, você se transformou. E hoje, o que você vê assim, de diferente na sua personalidade? Essa liberdade? É o autoconhecimento, a minha liberdade. Estávamos até falando um pouco antes de começar aqui esse bate-papo, de que hoje, se eu tiver que falar algo que eu tiver que falar, eu falo. Porque, de uma certa forma, é natural do autismo que você fale o que tiver que falar, né? O chamado não tem freio na língua. Ou se eu tiver que tomar uma atitude, eu tomo realmente, eu digo, não, vou tomar porque realmente eu me conheço, é assim que eu faço, é assim. Volto a falar da questão, não, eu não vou fazer aquela audiência porque eu não consigo fazer, eu não consigo estar de frente para aquele público e eu acabo respeitando a minha dificuldade. Isso é legal, o autorrespeito, né? Exatamente. Você não se violar. Exatamente. Nós tivemos no dia 2 de abril desse ano, eu e minhas duas colegas advogadas fomos num evento na Assembleia Legislativa que uma das palestrantes, ela não é neuropediatra, ela é neurologista com especialidade, inclusive, em autismo para adulto. E a palestra dela foi maravilhosa. Por que eu estou pegando esse ponto? Porque ela, inclusive, ela passou a situação dela para colega médica também, aquela colega entendeu, e ela foi a palestrante anterior, ou seja, ela passou à frente para fazer aquela palestra dela porque ela estava sentindo o quê? Incomodada naquele momento. Ou seja, ela teve aquela reação porque ela sabia das dificuldades dela. E a outra pessoa também acabou entendendo aquela dificuldade dela. Bacana então, isso, né? O respeito. É o respeito, exatamente. Então, de uma certa forma, hoje, a sociedade melhorou, tá? Ainda tem muito que melhorar, mas ainda precisa ter um respeito muito grande na questão do autismo. Acho que em todas as questões, né? Todas. A gente começar a compreender que o seu direito começa quando termina o meu, eu acho que é um princípio que, se a sociedade seguir isso aí, a gente vive bem. É um princípio básico, mas infelizmente não é assim. A gente sabe que até por uma questão de cultura, de educação, de uma série de coisas que a gente aprende em casa. Infelizmente você tem do que hoje ainda ter que ou laudar é primordial para que você tenha as suas terapias, principalmente questão de plano de saúde. Mas hoje eu vejo que é importantíssimo você ter, por exemplo, uma carteira, como eu estava falando no meu caso, uma carteira de identificação para que eu possa mostrar, olha, eu sou autista, porque se eu, advogado, estou para fazer uma audiência e eu vejo que está demorando, hoje eu posso pedir, porque aquilo me incomoda, aquele atraso, aquela demora acaba me incomodando. Então eu acabo tendo a condição de pedir uma preferência, né? Por exemplo, a questão do Rafael. Logo que pegamos o diagnóstico dele, já fizemos não só a carteirinha, mas também o certificado de estacionamento, mas a gente só usa aquele certificado se realmente for necessário. Então, legal. Vamos parar numa vaga pública de estacionamento que tenha lá vaga para deficiente. Rafael, você está bem? Estou bem. Agora, se a gente percebe que ele está agitado, muito preocupado, aí eu paro. Então, assim, a gente sempre tenta introduzir para ele o que é uma necessidade de se enquadrar ao mundo. Mas, se for necessário, a gente acaba E não utilizando. só isso, porque se ele estiver bem e aquela vaga é destinada para aquele fim Sim. e tiver uma outra criança ou uma outra pessoa com necessidade, você está tomando a vez. Exatamente. Sem a necessidade. Sem necessidade. Então não deveria nem ter carteira, deveria ter o quê? O bom senso. Mas aí a questão toda é exatamente o bom senso. Se eu tiver, por exemplo, na fila de um mercado, tanto com ele ou agora, no meu caso também, eu tiver a necessidade de utilizar aquela fila preferencial, como eu volto a falar para você, se eu for lá no caixa, olha, eu sou autista. A caixa vai olhar para mim, vai chamar o gerente e falar, não, você não é autista, volta na fila comum. Então tem toda essa questão ainda de eu ter que demonstrar o que eu sou. Educação, né, Marcelo? O Brasil ainda precisa crescer com relação à educação. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vamos sim, estamos trabalhando para isso. E por isso eu acho importante esses bate-papos, né? O Gente que Faz, a ideia é mostrar exatamente isso. A contribuição que cada um é capaz de dar. A gente debater alguns temas polêmicos também, sem criar nenhum tipo de estranheza ou desconforto, de uma maneira natural.
Porque eu acho que tudo é natural quando a gente aborda da maneira respeitosa, respeitando as pessoas e as diferenças. Eu acho que é isso que a gente precisa tentar sempre promover nos bate-papos. E a sua vida profissional, quando você descobriu esse diagnóstico do Rafa e o seu diagnóstico, você mudou ela de rumo? Ou você ainda está assim, qual foi o rumo que você deu? Você falou que está sendo bastante ativo na área neurodivergente, tá certo? Sim, sim. E você está se focando em outros estudos, outros aprofundamentos. O que mudou? Então, a mudança de conseguir se adequar ao meu trabalho, fazer um melhor trabalho, eu hoje tenho utilizado desde o ano passado e depois do diagnóstico ainda mais em quantidade a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está aí no mundo, não tem como se fugir disso, né? E na advocacia isso é primordial. Então eu consegui me adequar. Eu utilizo hoje 3 inteligência artificial. Não é propaganda, né? Posso falar, né? Pode, mas pode fazer propaganda também. Posso fazer propaganda também? Lá nos Estados Unidos eles vão querer me contratar, né? Eu uso a ChatGPT, que é a mais famosa. Uso a Gemini, né? Que é da Google. A Copilot da Windows, só por causa do valor que a gente paga lá pelo Office, acaba tendo um valor mensal, mas ela não é muito boa para advocacia. E uma que ninguém fala, que é a Claude. Claude ou Cloud, mas que a nomenclatura certa, o sotaque certo, né? A pronúncia certa seria Cloud, né? Que ela é uma concorrente direta da ChatGPT, mas é a mais técnica, principalmente na advocacia. Então eu consegui trazer essas ferramentas para a minha advocacia de forma com que eu consigo concluir meu tempo, otimizar meu trabalho e em prol disso eu acabei vendo uma ferramenta tão positiva que eu, inclusive, além da advocacia, eu hoje também estou fazendo cursos e monitorias. Comecei para advogados, né, a minha monitoria de inteligência artificial, mas também estendendo para outras áreas, como clínicas médicas, as clínicas terapêuticas, inclusive, ensinando, né, dando aula, ensinando como utilizar essas ferramentas. Porque, assim, eu posso dizer, funciona para mim, né, neurodiverso, atípico, TDAH. Imagina para você, por exemplo, que não é, né? Então, o seu diagnóstico mudou tanto a sua vida que hoje você fez a ferramenta que você tentou utilizar como um recurso virar um novo mercado de trabalho. Um novo mercado de trabalho, exatamente. Então foi algo muito benéfico. E como é que tem sido esse mercado? Tem tido bastante adeptos, as pessoas procuram? Ainda há uma rejeição, não digo uma rejeição, desculpa falar, mas uma dificuldade de compreensão da ferramenta. Vamos falar da questão da advocacia. O advogado hoje, ele diz, isso aí não vai dar certo, ou eu vou ser substituído pela máquina. Mas é mais ou menos como lá atrás, você está naquela advocacia que começou lá com o Rui Barbosa, né, com canetinha, papel, depois você vê a adequação da máquina de escrever. Pegou a máquina de escrever? Não. Não, né? Eu posso dizer que eu peguei, não na advocacia, mas peguei. Logo em seguida você teve a adequação ao sistema de informática, né? Veio o Word, talvez, tinha outros editores de texto. Houve resistência de colegas advogados utilizarem aquelas ferramentas, veio o processo, deixou de ser físico para ser um processo digital. Mesmo assim, colegas advogados ainda resistentes. Eu, por exemplo, desde que comecei a advogar, né, de fato em 2017, mas falando de 2003 para cá, eu sempre gostei de utilizar ferramentas online, né, e-books. Não carregar aquele peso embaixo do braço. Não, o Vadimeco é um negócio desse tamanho. Exatamente. Então você ainda vê colegas advogados com essa utilização. Então, assim, aquela mesma resistência que colegas advogados tinham no passado em relação a transformar o processo físico, né, por um processo eletrônico, digital, ainda está tendo hoje. Mas quando eu chego e mostro para um colega advogado, por exemplo, lá em Niterói, sem citar nome, mas em Niterói, em que eu mostrei para ele que o que se leva, por exemplo, hoje, uma média de um dia inteiro, se o advogado parar para fazer uma peça recursal sem fazer mais nada, porque já é impossível o advogado não conseguir fazer mais nada, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Pelo menos você se dedicar um dia inteiro, você consegue redigir um recurso de apelação, por exemplo, durante o dia. Com a inteligência artificial, eu consigo reduzir isso para pelo menos 30 minutos. Entre fazer a peça... É uma otimização absurda, né? É uma otimização absurda. É o que eu sempre falo para os colegas. Você não vai deixar que a inteligência artificial faça por você, mas você tem que fazer com ela. E eu digo, se você não usar,
você não vai ser substituído por aquela inteligência artificial, você vai ser substituído por quem usa. Exatamente. Vai ser mais sério, né? De certa forma, o autismo, eu parabenizo nessa minha descoberta do autismo com essa nova introdução minha nesse novo mercado de trabalho devido ao autismo, porque eu vi, poxa, funciona para mim. Nossa, por que não vai funcionar uma pessoa típica, né? Sim, com certeza. E em relação ao Rafa, né? Talvez nem tanto com relação a você, quais foram os desafios jurídicos que você enfrentou aí nesse processo de laudo? Quais situações você se viu com direitos violados? Nessa questão do Rafael, principalmente. Ou se você teve alguma também, pode dividir. Então, Gabriela, em relação ao Rafael, agradecendo muito a Deus, nós nunca tivemos dificuldade nas questões terapêuticas dele, tá? Como eu estava falando para você ainda há pouco, o autismo ele é muito caro para uma família e, de uma certa forma, a gente consegue pagar um plano de saúde. Nunca tivemos uma dificuldade com o tratamento, com as terapias dele. Nem com o plano de saúde. Nem com o plano de saúde. Nunca precisei judicializar um processo dele, mas eu posso dizer que isso é uma exceção, tá? Porque o que a gente começa a ver muito, inclusive procura no nosso escritório, são terapias que são negadas, quantidade terapêuticas em que o médico prescreve e o plano diz não pode fazer dessa forma, tem que ser da forma que eu libero. Então, posso dizer para você que eu não enfrentei esse desafio, tá? Mas isso existe sim. Então você está dizendo para mim que o direito não é tão acessível assim a famílias atípicas? Não é acessível. E não é por quê? Primeiro, por falta de conhecimento. Nós temos da nossa sociedade você procurar um advogado quando você precisa. Tá? É tradição, por exemplo, países da Europa, dos Estados Unidos. Caro, né, Marcelo? Não é que custa caro. Custa caro você resolveu um problema, né? Porque você só chega a um advogado quando você tem que solucionar. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos é natural, a gente vê muito isso em filmes, a realização de testamento. Sim, né? Muito comum. Falece lá o patriarca e chega-se alguém para poder fazer a leitura do testamento. Nós não temos esse hábito no Brasil e isso está no nosso ordenamento jurídico. Então, primeiro aquele desespero da família, natural, psicológico, sentimental, depois dificuldade de conseguir pagar, enterro e tudo, e depois deixou o patrimônio, vão brigar, todo mundo na família. Então, assim, não é exatamente por quê? Porque a sociedade ainda, ela não viu a necessidade de ter o conhecimento dos seus direitos. Você não acha que, de repente, a sociedade não saiba como acessar isso? Também. Porque é difícil? É uma leitura difícil? Sim, também, tá? Nós estamos tentando fazer, por exemplo, depois vou deixar até disponível no meu Instagram, um e-book que eu fiz agora recentemente, eu tive a intenção de lançá-lo no mês de abril. Foi o mês da conscientização do autismo, mas infelizmente não consegui a tempo. E esse e-book já está pronto, ele é um e-book gratuito que eu estou disponibilizando, eu acho que isso é muito legal, né? Muitos colegas advogados podem fazer isso dentro da sua área de atuação. Estou disponibilizando de forma gratuita para que as famílias possam ter acesso e ver o básico ali dos seus direitos, né? Então, acho que falta realmente informação. A gente está fazendo um projeto, Justa Conexão Brasil, que é exatamente sobre as principais violações de direito que pessoas passam aí no cotidiano e que exatamente é isso. Como que eu acesso o meu direito? Como é que eu faço? E fica o convite, caso você queira disponibilizar o seu e-book para a gente colocar gratuitamente nesse portal, eu acho que é bastante interessante. Sim, que é todo o caráter social, de demonstrar. Social, sim, eu acho que a gente precisa começar a conscientizar as pessoas dos seus direitos e dos seus deveres. Com certeza. Então você diz para mim que as famílias atípicas têm dificuldade sim de acessar os seus direitos. Tem. Só recebemos no nosso escritório aquela família que procura na questão neurodiversa porque de uma forma ou outra, ela precisa de um direito. E quais são os direitos fundamentais garantidos por lei a famílias que têm crianças atípicas, né, um familiar atípico, e que você gostaria de falar hoje para que as pessoas tomassem conhecimento aqui no Brasil? Alguns direitos básicos, coisas às vezes, então, desculpa falar a palavra bem linguajar bem popular, bem boba, né? Mas, por exemplo, sessão de cinema adaptada. Não sei se todos sabem disso, mas nem sabia. Exatamente, é uma necessidade de um cinema, uma sala de cinema, disponibilizar durante um determinado período uma sala específica em que tem uma diminuição auditiva, uma diminuição da iluminação, tudo para se adequar à questão da questão neurosensorial daquela criança, ou daquele adolescente, do adulto, enfim. Então são tantos direitos, eu estou
falando de um direito que, assim, que digamos, né, claro que a cultura é principal, mas é algo tão pequeno perto de outros, por exemplo, a questão do BPC-LOAS, né? Uma excelente pauta. Exatamente. A questão do autismo, ele está enquadrado numa das condições de ter o BPC-LOAS. Não que ter o autismo tem condição de ter o BPC-LOAS. Não, você tem uma balança, você tem que dosar ali para descobrir se aquela criança, né, aquele pai e mãe, terão direito ou não. Então, são tão poucas coisas como carro, por exemplo... Isenção de PVA. Oi, desculpa? Isenção de PVA. Com isenção não só do IPVA, mas carros com isenção de impostos, né, seja o ICMS. E como as pessoas elas acessam isso? Basta chegar numa concessionária e falar assim, não, eu sou autista, apresento um laudo. Como é que funciona o processo? Olha, vai ter uma certa resistência. Quando eu tive a oportunidade, estava com a oportunidade de ver um carro, se eu não me engano, acho que em 2023, o Rafael já estava com o laudo dele, e eu fui numa concessionária, eu sabia que aquele veículo eu teria direito de ter isenção pelo diagnóstico do Rafael. Praticamente, vou ser sincero, eu fui para poder pesquisar um preço, não fui para comprar, tá? Era um sonho ter aquele carro. Mas é assim que começa. Exatamente. Primeiro você sonha, depois você compra. Sim, mas acho que meu sonho foi quebrado ali porque eu só não briguei porque eu não ia comprar, tá? Mas praticamente não me foi ofertado aquele carro que eu sabia que eu poderia adquirir na condição de PCD com isenção dos impostos. Ou seja... Não entendi. Não entendeu? Eu fui com a intenção de ver um veículo que ele... Na época, existia isenção, eu poderia comprar aquele carro devido ao autismo laudado do Rafael, onde eu ia ter direito à isenção dos impostos, que é o ICMS e o IPI. Uhum. E simplesmente, eu sabia que aquele carro estava naquela condição. Simplesmente foram dando várias desculpas. Mas não... é uma marca específica ou pode ser qualquer carro? Gabriela, eu não vou saber exatamente nesse momento falar isso para você, tá? Devido a essa condição, assim, não está hoje... Isso está muito... não está hoje no nosso nicho de trabalho diretamente, tá? Mas prometo para você que eu vou até me especializar sobre isso. Mas existe sim a condição de aquisição de um determinado veículo, tá? Onde possa realmente ter essa isenção. Mas assim, falando só na questão do IPVA. O IPVA é uma condição hoje que o pai... A mãe, a família, pode ter a isenção devido ao laudo de autismo. Mas aonde a pessoa vai para conseguir isso? Tem que fazer todas as tratativas administrativas e burocráticas que tem que ser Você feito. aconselha procurar um advogado? Procurar um advogado especializado nesse assunto. Então não é uma coisa assim tão simples, não é um processo administrativo. Primeiro porque não está divulgado. Não é divulgado as informações isso. São Exatamente. Bem, né? Então, nós temos colegas parceiros, nós temos vários colegas advogados que trabalham com essa condição, tá? E sim, procurar um advogado especializado para poder ter essa condição. Quais são os órgãos responsáveis pela garantia desses direitos das pessoas neurodivergentes? O principal órgão, de uma certa forma, deveria ser a ANS, né, Agência Nacional de Saúde, onde você tem a questão da condição dos planos de saúde, que hoje acho que o maior enfrentamento são as negativas do plano de saúde. Você tem os órgãos... da sua própria comunidade, que são os conselhos tutelares, você tem as secretarias das suas cidades, né, das cidades que estão, não estão, mas devem estar preparadas para aquele tipo de atendimento. Ou supostamente deveriam estar. Deveriam estar. Então você tem aquele próprio suporte na própria comunidade e o suporte do Ministério Público, a Defensoria Pública principalmente, para você ter esse tipo de suporte quando for necessário. E hoje, você acha que qual seria o maior conflito jurídico que uma pessoa autista pode estar envolvida? Assim? Qual é o maior conflito jurídico que você vê acontecendo com frequência? Seria essa negativa? É a condição da vulnerabilidade. São duas condições que eu coloco. Uma delas é a condição da vulnerabilidade social. Eu, inclusive, estou até preparando um e-book sobre isso, tá? Sobre a questão da vulnerabilidade social no autismo, porque muito se fala na questão, principalmente colegas advogados que militam nessa área, falam-se muito, você tem direito a BPC-LOAS, o seu plano de saúde não pode negar o tratamento, mas você está falando para pessoas, para famílias que, felizmente, têm condição de bancar, de pagar um plano de saúde. Mas e a questão social, aquela família que ela depende somente do SUS, não tem a mínima condição de pagar um plano de saúde e ela depende só do Estado
para poder prestar o atendimento. Então a gente está falando de uma questão de vulnerabilidade, aquela família ela não tem a mínima condição de custear um tratamento e precisa do amparo do Estado. Então hoje o que eu vejo como maior desafio é a questão da vulnerabilidade, tá? A vulnerabilidade social, financeira, econômica e junto com isso carrega a questão do BPC-Loas, porque muitas famílias têm o direito dela de ter pelo menos esse salário garantido, que é o valor referente ao salário mínimo nacional, e acaba não tendo, porque o INSS acaba não liberando e, infelizmente, você tem que judicializar esse tipo de processo. Eu vejo isso como hoje talvez o maior entrave jurídico e a questão dos próprios planos de saúde, que acabam não dando o atendimento que é devido. Então a pessoa ela precisa constituir um advogado para poder começar a ter os seus direitos. Sim, que deveriam ser naturalmente garantidos e estão ali, né? Exatamente. Só para você acessar. Exatamente. Sem essa necessidade. E quais são os principais erros que você vê famílias cometendo quando começam a querer buscar um apoio jurídico para começar assim a saber o que elas têm direito? Principalmente pela falta de conhecimento, que como estávamos falando há pouco, dela não ter esse conhecimento básico daquilo que ela acaba tendo. E, infelizmente, o desespero é tanto que o tempo acaba passando, tá? Mas, volto a falar, as defensorias públicas estão bem preparadas, ainda que lotadas, né, para poder dar o atendimento, mas elas estão muito bem preparadas para isso. Outros colegas advogados também preparados para isso. Nós estamos nos especializando para esse tipo de atendimento, já estamos atendendo pessoas com essas condições, principalmente na questão do BPC-Loas, porque eu vejo o seguinte, por que eu falo tanto do BPC-Loas? É um direito garantido, ainda que você tenha que dosar, você tem que ver a condição, não basta você cumprir só o requisito básico, mas você tem que também ter algumas condições de necessidade, mas se aquela família tem pelo menos aquele valor de um salário mínimo, já ajuda, né? Já é uma ajuda financeira gigantesca. Porque geralmente acontece o que você comentou, né? A mãe é obrigada, por uma questão, né, diversa, sim. de largar a sua atividade laboral para ficar ali. E o BPC-Loas é capaz de satisfazer o mínimo da necessidade de uma criança com atípica? Não tem. Ela é simplesmente algo para amenizar um determinado momento. Como eu falei, o autismo é caro. Teve recentemente uma palestra que nós assistimos com o pessoal do escritório, que alguma palestrante falou algo que realmente, se botar na ponta do lápis, na calculadora, hoje um tratamento, para você ter um tratamento completo para o seu filho, isso sem falar plano de saúde, tá? Ele não custa menos do que 50 a 60 mil reais. Caramba, por mês? Exatamente, por mês, tá? Então ele não é barato. Então, um salário mínimo vai atender a necessidade? Não, mas já é alguma coisa. Por uma mãe solo que não tem mais nenhum amparo financeiro, não tem nenhuma fonte de renda, e começar a receber aquele BPC-Loas já é um conforto não só financeiro, mas emocional. Porque ela sabe que pelo menos ela vai conseguir comprar comida, leite, né? Um pão, um arroz, então alguma coisa. Então, por isso que eu vejo. Hoje, o BPC-Loas ele tem uma importância gigantesca. Você conhece algum caso real que você possa assim, narrar pra gente, sem citar nomes, onde o direito foi decisivo na garantia do direito da criança com TEA? Sim. Recentemente nós tivemos no nosso escritório um BPC-Loas que foi negado de forma administrativa pelo INSS e judicializamos e conseguimos, através de uma tutela antecipada, né, uma liminar. Não foi julgado ainda o mérito da ação, mas conseguimos já garantir a liminar para que aquela família consiga receber pelo menos esse benefício. E você trabalha somente com ações judiciais ou com orientações, mediações? Você só acessa a justiça ou você também trabalha com orientação, mediação com os pais, com as famílias? Hoje na advocacia a mediação ela é tudo, né? Digamos, a advocacia extrajudicial. Então, no primeiro momento, você faz o atendimento e você verifica que não precisa judicializar, você consegue diminuir muito o tempo de atendimento daquela demanda. Então, a gente tenta sempre mitigar
A judicialização e tratar da melhor forma possível. Deixar a judicialização como só em último caso. Que infelizmente nosso judiciário está exatamente muito abarrotado de processos e a morosidade acaba sendo gigantesca. E o que você acha que falta, ou se falta, nos profissionais do direito em relação ao conhecimento dos direitos de pessoas com TEA? A capacidade de conhecimento. Você acha que é uma matéria ainda muito confusa, que ainda tem muitas lacunas, que as pessoas se perdem muito, mesmo sendo profissionais da área? Exatamente, eu vou entrar nesse tema até com uma questão pessoal. A minha especialidade, como estava ali falando, é direito processual civil e direito imobiliário. Foi o que eu me especializei e aquilo que eu faço melhor na advocacia. Devido a esse meu diagnóstico e também já do Rafael laudado anteriormente, eu vi como uma necessidade social, como estava falando lá atrás, aqui um dos porquês meu que eu tanto questionava era exatamente isso, Marcelo. O porquê, porque você é autista e você é advogado, vai advogar, vai ajudar. Então eu vejo muitas das vezes colegas advogados tentando atuar nessa área, primeiro porque acabam não conhecendo o assunto, não é porque eu me sinta diferente ou melhor porque eu sou autista, não. Mas eu acabo trazendo uma empatia para você, de repente, for me procurar, porque eu acabo conhecendo aquele momento, talvez aquela dor daquela família que está me procurando. Mas eu acabo vendo muita falta de profissionalismo, de conhecimento na área. Eu estou, até hoje ainda, me atualizando nessa área. Cada dia eu pego um pouquinho mais para poder me adequar. Então, acho que falta muita ainda especialização. Então, é até difícil para uma família procurar um profissional que vá conseguir ali atender às suas necessidades e expectativas. Procurando, vendo o perfil daquele colega advogado, vendo a sua forma de atuação, vendo o seu nicho de trabalho, acaba conseguindo sim encontrar um bom profissional. Você vê uma maneira da gente construir uma justiça, né, mais inclusiva? Sim, é o que eu desejo. Acho que um dos motivos de eu entrar para essa neurodiversidade foi exatamente por isso, tentar fazer uma advocacia um pouco mais inclusiva. Que eu acabo, de uma certa forma, hoje me identificando como advogado atípico, né? Não só pai de uma criança autista, mas também um advogado atípico. Ou seja, eu tento incluir a advocacia dentro da neurodiversidade. Ou talvez a neurodiversidade dentro da advocacia, né? Mostrar que realmente é possível essa inclusão. Você diz inclusão de você enquanto profissional ou você diz inclusão das pessoas no mundo através do direito? Que o direito garanta isso, que a justiça garanta isso? As duas coisas? As duas coisas. Porque a gente fala muito sobre inclusão, né? Uhum. Mas você acredita que hoje a inclusão realmente aconteça? Não. Ainda precisa muito. É um discurso bem discurso ainda longe. Muito longe. De fato que a gente precisa enquanto solidez, né? Solidez. De materialização. Permita-me entrar num assunto talvez polêmico, mas que não tem nada a ver com o assunto, mas que eu vou ilustrar conforme essa questão da inclusão. Acaba fazendo quando as pessoas acabam querendo fazer quando já aconteceu. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora recentemente com aquela moça niteroense que sofreu aquele trágico acidente lá na Indonésia. Isso aí. A Juliana. Ficou-se aí durante mais ou menos, eu estava acompanhando, sábado pela manhã, o mundo envolto aí com questões da guerra entre Israel e Irã, Estados Unidos logo em seguida entrou. A questão também do acidente trágico que aconteceu com um balão lá no sul do país. Uhum. Mas eu estava acompanhando aquele caso daquela moça e infelizmente não estava tendo visibilidade. Só foi ter visibilidade quando chegou qual momento? Ela faleceu. O falecimento dela. Demorou muito, né? Demorou muito. Tá, então por que eu estou ilustrando isso? Porque é um ponto que a gente precisa entender. Está acontecendo? Não deixa o pior acontecer, não. Vai desde o início. Então, viu que aquela pedrinha está ali no meio do caminho? Não deixa que outras pedras acabem entrando, não. Já tira ali do caminho e tenta fazer. Então, na questão da inclusão, eu acabo vendo isso. Então, a sociedade, ela acaba... o governo, né, falando de um modo assim mais geral, ele não está preparado para a questão da neurodiversidade. Não está. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ter uma enxurrada de futuros processos na questão do autismo, por exemplo. Tipo assim, o INSS acaba que não vai suportar isso. Mas por quê? Porque você não está vendo meios de tratar aquilo de forma antecipada.
Deixe com que aquilo aconteça no final para você poder tentar remediar quando já é muito tarde. Como assim? Não entendi. Você diz o INSS, o governo tratar de forma antecipada o quê? Eu vou dar um exemplo. Eu preparei, a minha intenção é entregar aqui na cidade de Maricá. Já temos para entregar talvez em Niterói, talvez para um deputado estadual, a Assembleia Legislativa no Rio, um projeto de lei. Já vi toda a matéria da inconstitucionalidade, não tem, segundo todos os estudos e apontamentos que fizemos, de você conseguir um diagnóstico precoce, tá, de uma criança. Então isso você vai o quê? Você vai evitar, você de uma certa forma acaba conseguindo diagnosticar e tratar. Não deixar, exatamente, não deixar que aquilo vire uma bola de neve e lá na frente você tem não só um problema social, psicológico, mas um problema financeiro muito grande. Eu conheço um dono de uma clínica que trabalha, né, com a neurodivergência e ele estava falando para mim sobre a importância do tratamento precoce e sobre a importância de se seguir protocolos, porque muitas clínicas hoje, né, que trabalham com essa questão do autismo, elas não implementam o protocolo na risca. E ele fala, Gabriele, poxa, é muito difícil, porque é uma criança para cada TO. E às vezes há uma questão de burlar também essa coisa do plano de saúde, colocar 2 crianças, e isso aí você acaba não reduzindo a quantidade de horas de terapia que a criança precisa. E se você reduz a quantidade de horas de terapia que essa criança precisa, obviamente você dá mais independência a essa criança. E eu acho que é isso que a gente busca. Sim. E aí a gente tem um reflexo lá na frente na questão do INSS, porque se você consegue reduzir, essa criança pode ter algum tipo de inclusão realmente no mercado de trabalho, ser uma pessoa funcional. Claro que não todo mundo, né? Nem todos vão conseguir isso, mas a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida também. Eu acho que isso é uma responsabilidade que a pessoa que está à frente dessa pauta, não só a pessoa que está à frente dessa pauta, acho que qualquer um de nós que sabe, tem que estar ali fiscalizando para saber se tem sido tomadas as devidas providências. E esse seu projeto de lei é para você conseguir fazer esse diagnóstico precoce e o que além disso? Porque você tem um diagnóstico precoce, no caso, aquela família, de uma certa forma ela consegue ter um atendimento, ainda que ou pelo plano de saúde ou pelo próprio Estado, quando eu digo município, União, Estado, da Federação, de você conseguir diminuir aquele tempo. Vou falando um pouco do Rafael, com 3 anos de idade já poderiam, na verdade até menos, tá? Porque os profissionais hoje acabam conseguindo um diagnóstico muito precoce. Então o Rafael, o diagnóstico dele, ele tinha 5 anos de idade, tá? Poderia ter sido bem antecipado aquele diagnóstico dele, mas por questões médicas, pessoais, infelizmente acabou não sendo, e isso gerou um certo prejuízo para ele, tá? Porque ele, de uma certa forma, levou 2 anos para iniciar uma terapia. Então, se você consegue, de uma forma, antecipar aquele diagnóstico, você está fazendo com que aquela criança tenha uma quantidade maior de terapias, de tratamento adequado à idade. Entendi. Marcelo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Obrigado. Eu acho que a gente até foi bem longo, mas um bate-papo legal. Sim, é interessante a gente trocar, enfim. Então eu quero te agradecer muito, quero deixar agora o espaço aberto se você quiser falar alguma coisa, uma mensagem final, uma mensagem de motivação. Falo para você? Falo para a câmera? Para a câmera, para as pessoas. Para as pessoas. Acho que eu falo principalmente para os pais, assim como aconteceu comigo. Eu hoje sinto vontade, é difícil eu estar aqui olhando para a câmera, fazendo essa entrevista, exatamente pelo meu autismo, né, de estar aqui olhando, falando, mas eu sinto vontade de expressar o que eu sou hoje e mostrar. Pai, mãe, lute. Continue com as suas persistências com o tratamento dos seus filhos, com as terapias, porque, sim, o autismo, como eu estava falando ainda há pouco, o Rafael, filho melhor eu não poderia ter. E é muito fácil para um pai e para uma mãe que tem um filho típico ouvir ele falar toda hora, papai, aconteceu isso comigo na escola, chutei a bola. Não é muito fácil, não. Não, mas dizer assim, papai, como que foi o jogo do Flamengo hoje? Assim, o pai às vezes, filho, deixa de ser chato, não quero fazer isso. Mas quando você é pai e mãe de uma criança autista,
e principalmente uma criança não verbal, e muitas vezes você vê um oi, uma mãe, um pai, Você é uma comemora, emoção gigantesca, assim, isso é muito gratificante. Então, o que eu tenho para dizer é exatamente isso. Estou aqui, depois de 48 anos, posso falar a minha idade, né? De 48 anos, descobri o meu autismo, e é isso, é o tratamento para os seus filhos, é a principal coisa que tem que fazer, e procurar seus direitos daquilo que for necessário. E sempre lembrando, né, que quanto mais pessoas buscam seus direitos, mais matéria nós temos para que as casas legislativas venham a tentar legislar coisas voltadas para aquilo ali. Então é muito fundamental que o povo saiba como buscar e procure, não deixe para lá. Não pode deixar para lá. Não pode. Então, gente, muito obrigada. Obrigado você. Nós tivemos hoje mais um Gente que Faz com essa pessoa aí que é um exemplo de superação, de se reinventar, né? Isso é fundamental, a gente entender como o ser humano é capaz de superar os desafios. Exatamente. Foi muito legal hoje. Obrigado. Te agradeço do fundo do meu coração. E quem tiver uma história, assim como o Dr. Marcelo, fica à vontade para mandar aqui para o Maricainfo, para que a gente saiba da tua história e convide você também para falar um pouquinho aqui no Gente que Faz. Muito obrigada, Obrigado Dr. também, Marcelo. igualmente, tá? Gente que Faz, um programa feito para você e para toda Maricá.